primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com todos vocês esse tema. O meu nome é Angélica Brandão, eu sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia. Eu atuo, com a avaliação de transtornos e condições que afetam o neurodesenvolvimento aqui em Santarém, que é interior do Pará, né? É, e uma demanda muito recorrente aqui na clínica são pessoas com altas habilidades, pessoas com transtornos como TDAH, como autismo, né? Pessoas com situação de dupla excepcionalidade. Então, é um tema que faz parte do meu dia a dia, e que eu gosto muito de compartilhar, né? Eu irei falar sobre avaliação neuropsicológica infantil, como sendo uma ferramenta de apoio para práticas pedagógicas escolares, né? Quando a gente fala de identificação de pessoas com altas habilidades de superdatação, mas também de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento, o que a gente quer no final é fornecer suporte para essas pessoas, né? É oferecer qualidade de vida para essas pessoas. E no ambiente escolar, é extremamente importante que elas tenham esse suporte, porque passam a maior parte do tempo na escola, além do mais, recebem instrução formal nesse ambiente, né? Então, faz toda a diferença na vida dessas crianças ter esse apoio dentro da escola. E a avaliação neuropsicológica, ela pode auxiliar, né, na elaboração de práticas que elas sejam voltadas às especificidades da criança, né? A doutora Wayne falou de um ditado que ela existe lá nos Estados Unidos, né? Que é sobre se você conhece um superdotado, então você conhece apenas um superdotado, né? Aqui no Brasil nós também falamos, eu acredito que vocês já devam ter ouvido, mas a gente fala mais na seara do neurodesenvolvimento, né? A gente fala se você conhece um autista, você conhece apenas um autista, você não conhece o autismo. E isso se estende a todos os transtornos e condições que afetam o neurodesenvolvimento, né? A gente verifica que todas elas acontecem no formato de espectro, né? Onde cada um desses indivíduos é único, tem suas particularidades, e apesar da gente ter alguns perfis neurocognitivos, né, bem descritos na literatura, a gente vê que os construtos que eles estão preservados ou que eles estão prejudicados varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, a gente conseguir é, utilizar esses resultados da avaliação neuropsicológica para elaborar práticas pedagógicas que contemplem as especificidades desses alunos, a gente vai precisar entender o que é uma avaliação neuropsicológica, quais são os objetivos dessa avaliação neuropsicológica, o que é avaliado nessa avaliação, na avaliação neuropsicológica, né? Então, nós iremos fazer esse caminho essa noite. E começamos falando sobre neuropsicologia, né? A neuropsicologia, ela é uma área da neurociência que ela investiga a relação entre o cérebro e o comportamento, né? Então, é, como a neuropsicologia, como a avaliação neuropsicológica, ela está embasada na neuropsicologia, ela vai investigar a relação entre o cérebro e o comportamento. Então, sempre que eu tenho uma queixa, né, essa queixa é relacionada a um comportamento, que eu recebo essa pessoa em avaliação neuropsicológica, eu vou tentar entender, né, como o cérebro dela está contribuindo para com a manifestação dessa queixa, né? Então, é uma criança, por exemplo, que quando contrariada, bate, morde, né? Já passou ali da fase que a gente, em que isso é comum. E aí a gente precisa, quando a gente recebe essa criança, a gente precisa pensar, será que essa criança tem alguma dificuldade de controle inibitório, né? Que é uma função executiva que ajuda a gente a controlar o nosso comportamento? E então a gente faz essa análise para que a gente possa promover intervenções assertivas. A gente vai falar hoje do âmbito da escola, né? Mas essas intervenções direcionadas às dificuldades específicas de cada pessoa, elas devem ocorrer em todos os espaços, né? Tisser e os colaboradores, né, definem a avaliação neuropsicológica como um estudo sistemático, né, da relação cérebro-comportamento. Consideram que a avaliação neuropsicológica é um exame, tá? Que seria um exame complementar, né?
e que é sensível para identificar a integridade do funcionamento cerebral e explicitar as dificuldades psicológicas e cognitivas, tá? E quando a gente fala de avaliação neuropsicológica infantil, a gente está falando desse exame que é realizado com crianças, tá? E dependendo da faixa etária que a gente atende, esse exame ele vai ser realizado de forma diferente, com testes diferentes e com objetivos diferentes, né? Por exemplo, se a gente está falando de uma criança que ela é pré-escolar, né? Ou se a gente está falando de bebês que são menores de 2 anos de idade, é possível realizar essa avaliação, mas ela vai ter é, um objetivo diferente de quando a gente realiza com escolares, né? Enquanto lá nos pré-escolares o foco vai ser a avaliação do desenvolvimento, nos escolares a gente vai avaliar as funções cognitivas de forma separada, né? E as principais indicações da avaliação neuropsicológica de crianças é a gente identificar os transtornos do neurodesenvolvimento, né? Entre as finalidades da avaliação está o auxílio ao diagnóstico diferencial, também identificar transtornos cognitivos, né? Que são transtornos que afetam a cognição, mas que não estão ligados a transtornos, não são classificados como transtornos do neurodesenvolvimento, como, por exemplo, quadros decorrentes de lesões traumáticas. Também o rastreio, né, de transtornos psicológicos, porque a gente não avalia somente as funções cognitivas mais comuns, como atenção, memória, inteligência, nós também avaliamos emoção, personalidade. Também tem sido muito indicado para identificar habilidade acima da média, né, altas habilidades, superdotação. Também é indicado para crianças que não têm transtornos, mas que têm dificuldades na obtenção de algumas habilidades, como, por exemplo, crianças que demoraram a falar por conta, do contexto pandêmico, como crianças que têm dificuldades de aprendizagem, mas que não são causadas por um transtorno e outras, né? E também é indicado para monitorar o curso desses transtornos e condições que afetam os processos cognitivos, né? Então, uma das perguntas recorrentes é: eu já fiz avaliação, né? Há 2 anos atrás, eu preciso fazer de novo? É indicado que essa avaliação ela seja realizada de tempos em tempos para que a gente possa, né, verificar como que esse transtorno ele está se modificando ao longo da vida desse indivíduo, ou transtorno ou condição, né? O CFP, né, que é o Conselho Federal de Psicologia, é importante, antes de falar sobre os objetivos da avaliação neuropsicológica, a gente ressaltar que aqui no Brasil a neuropsicologia ela é uma especialidade da psicologia e da fonoaudiologia, né? Só que como alguns testes psicológicos, né, psicológicos são restritos, né? Alguns testes eles são restritos aos psicólogos, acaba que quem faz a especialização e trabalha com avaliação, na maioria das vezes, são os psicólogos. Então, algumas diretrizes, como, por exemplo, os objetivos, como que tem que ser realizado, qual que é a capacitação que o profissional precisa ter para realizar essa avaliação, quais as competências, elas são elaboradas pelo Conselho Federal de Psicologia. E, recentemente, né, eles lançaram a cartilha de avaliação neuropsicológica, que traz, né, como principais objetivos da avaliação neuropsicológica descrição de funcionamento cognitivo, afetivo e comportamental. E aí, gente, ele vem primeiro, por quê? Porque essa é a principal finalidade da avaliação neuropsicológica, né? Infelizmente, principalmente aqui na região que a gente vive, ela tem sido muito popularizada, mas com a finalidade de auxílio ao diagnóstico diferencial. E o objetivo principal não é esse, é a gente descrever o funcionamento, né? Seja o funcionamento cognitivo, seja o funcionamento afetivo ou o funcionamento comportamental. Isso para a gente identificar forças e dificuldades, né? Para que a gente possa fazer, né? Elaborar intervenções direcionadas às necessidades específicas dessa pessoa. Tá? Também, como objetivo da avaliação neuropsicológica, a gente tem a identificação de necessidades terapêuticas, né? Então, geralmente a gente avalia de uma forma mais geral, né? Mas de uma forma mais simples também, por exemplo, a gente faz a avaliação da linguagem,
mas a gente não faz avaliação da linguagem invadindo a área da fonoaudiologia, né? A gente faz no sentido de rastrear e verificar se essa pessoa ela precisa ser encaminhada para esse serviço. Além do auxílio ao diagnóstico diferencial, que hoje é uma das maiores causas de solicitação de avaliação neuropsicológica, ela também é uma importante ferramenta de identificação de comorbidades. Então, hoje a gente sabe que a maioria das pessoas que têm transtornos do neurodesenvolvimento, elas têm uma ou duas comorbidades associadas, né? Ficou até redundante, mas tem de uma a duas condições associadas, né? E quando a gente não faz essa avaliação detalhada, corre o risco dessa pessoa ter somente, né, o transtorno que é mais evidente diagnosticado. Então, é muito comum, inclusive, quando a gente fala de dupla excepcionalidade, como a doutora Wayne bem colocou, às vezes o transtorno ele acaba mascarando a habilidade acima da média. É muito comum, às vezes, a pessoa receber só o diagnóstico de TDAH, por exemplo. O quadro de altas habilidades, a gente sabe que ele gera, por exemplo, é, uma agitação, por conta do pensamento mais acelerado, tem algumas características atreladas também, como a sobresstabilidade, que pode ser do tipo psicomotora. Então, se vem em associação com TDAH, acaba que e se for uma sobresstabilidade motora, acaba que essa agitação psicomotora, ela fica mais intensa. E aí, o que que a gente olha para a criança e vê é a agitação psicomotora. Qual é o diagnóstico que ela vai receber? Ela vai receber o diagnóstico de TDAH, né? Deixando de ter as necessidades da outra condição contempladas. Também serve para monitorar a evolução do quadro, como eu falei anteriormente, e para a gente identificar novas questões, né? Então, é, alguns quadros, por exemplo, como os transtornos específicos da aprendizagem, a gente tem um protocolo para seguir para poder fazer o diagnóstico, né? Então, a gente descarta a deficiência intelectual, geralmente a gente faz isso por meio de avaliação neuropsicológica, mas a gente só pode diagnosticar depois que a criança fez a intervenção. Então, depois essa criança retorna e a gente vai identificar, né, se ela tem realmente, de fato, um transtorno específico da aprendizagem ou não, ou de repente foi uma criança que foi avaliada muito pequenininha, né, ela tinha ali 2 anos de idade, e aí quando ela chega para a avaliação de 4 anos de idade, a gente já percebe que ela está manifestando sinais e sintomas de outras condições. Então, serve também para além da gente verificar como esse transtorno está evoluindo ao longo da vida, a gente verificar se a pessoa não está manifestando sinais e sintomas de outra condição, se as forças dela se mantêm as mesmas, se as dificuldades se mantêm as mesmas. E a avaliação neuropsicológica, né, uma coisa que todo neuropsicólogo gostaria que as outras pessoas soubessem, ela não se resume à aplicação de testes, né? A gente tem uma piada interna que a gente diz assim, a pessoa vem e diz assim, você é neuropsicólogo? Aplica o VISC para mim, né? É muito comum. Aplica só o VISC, aplica só o teste de atenção, aplica só isso. Não, a gente não aplica só isso. Por quê? Porque a doutora Wayne foi assim, ela pontuou coisas que eu já estava pensando em pontuar, então ela foi perfeita na fala dela. Os testes, os protocolos, eles não avaliam. Quem avalia é o neuropsicólogo, é a pessoa. Então, assim, a gente não tem como basear o nosso raciocínio clínico, né, que é a conclusão final que a gente vai chegar somente na aplicação de um teste. A gente baseia isso na investigação da história de vida da pessoa, né? Então, a gente verifica os antecedentes, de saúde, a gente verifica o ambiente em que ela vive, o contexto em que ela vive, tá? Também é importante a gente avaliar as funções cognitivas e de forma extensiva, se o objetivo é a descrição do funcionamento, então quanto mais eu detalhar esse funcionamento, né, mais informações eu vou ter para promover intervenções assertivas. Consideramos também a afetividade, o comportamento e condições que podem afetar o desenvolvimento, né? No final de tudo, quando a gente faz ele todo, a aplicação de instrumentos, a gente cruza esses dados com a literatura, né? E a gente vai fazer as indicações terapêuticas justamente para promover qualidade de vida.
Para que a avaliação neuropsicológica ela possa, né, ser bem utilizada por todos os profissionais que têm acesso a ela, porque eu brinco que ela não pode ser um monte de papel, né, que o pai pega e engaveta, né? Ou ela não pode ser um monte de papel que não vai ter todo o seu conteúdo lido, né? E não vai ter todo o seu conteúdo aproveitado. Muitas vezes a pessoa vai lá só para conclusão, né? Ver, o que que foi, né? Ah, tem sinais e sintomas de TEA, tem sinais e sintomas de TDAH. Não, ela não pode ser isso, né? Ela é muito mais. Eu sempre encaro a avaliação, eu sou suspeita para falar, né? Mas eu sempre encaro a avaliação como uma ferramenta de transformação. E para que todos os profissionais que têm acesso a ela possam fazer bom uso dela, o conhecimento teórico precisa ser popularizado. Então, esses profissionais precisam saber o que que é inteligência, o que que é atenção, o que que é a memória, né? De que forma que esses construtos eles estão prejudicados na pessoa e em cada condição. E eu vou fazer uma breve explanação, porque assim, nós não temos tempo suficiente para falar em detalhes sobre cada um desses construtos, né? Mas a inteligência, principalmente quando a gente fala de crianças em idade escolar, né, não pode deixar de ser avaliada. E quando a gente fala de inteligência, a gente está falando de um sistema, né, organizado de habilidades cognitivas que se relacionam entre si, ou seja, a gente está falando de como, né, todas as habilidades cognitivas, elas dão margem para um funcionamento geral. Só que essa inteligência tem inteligência fluida, tem inteligência cristalizada. Quando eu vou trazer um caso para vocês, vou mostrar um caso para vocês, vocês vão ver que essa inteligência a gente divide em vários índices, né? E o QI total, na maioria das vezes, não quer dizer muita coisa, porque na maioria das vezes ele não representa esse funcionamento geral. A atenção também é importante a gente avaliar. Quando a gente está falando de atenção, a gente está falando de um processo que possibilita a entrada de informações na minha consciência, né? Ou seja, eu selecionar o alvo que vai ser processado conscientemente no meu cérebro. E eu não tenho só um subtipo atencional, né? A gente fala, na verdade, de funções atencionais, então eu posso dividir essa atenção, dependendo do modelo teórico que eu utilizar, em atenção seletiva, atenção dividida, atenção alternada. Avaliamos a memória também, quando a gente fala de memória, a gente está falando desse processo de adquirir, né, de formar, de conservar e de evocar informação. E é um processo muito complexo, né, envolve a gente avaliar a integridade das entradas sensoriais, né, porque se eu estou com dificuldade na memória declarativa, né, que é uma memória que eu declaro, que eu posso falar, que eu posso transformar ela em palavras, pode ser na saída, né? Esse problema pode ser na entrada, porque eu não estou ouvindo direito, né? Pode ser no processo de eu ir lá na minha caixinha de memória e buscar. E a memória ela está extremamente, intimamente ligada com a aprendizagem. A gente pode dividir essa memória de várias formas, de acordo com o modelo teórico que a gente usa, mas geralmente, na maioria das vezes, a gente divide memória de curto prazo, memória operacional e memória de longo prazo. E quando a gente fala de dificuldade de aprendizagem, a gente precisa detalhar essa memória para saber aonde que se encontra o problema, né? Por que que essa criança não está aprendendo, né? Por que que ela não está conseguindo adquirir, né, e conservar essa informação? Será que é um problema que eu falei na entrada, nas vias sensoriais? Será que é um problema no processamento lá no cérebro? Será que é um problema na hora que eu vou buscar essa informação? Então, tudo isso eu preciso detalhar na avaliação neuropsicológica para que eu possa promover uma intervenção adequada. Avaliamos também o processo de senso-percepção, né, em que a gente está falando aí da captação, quando eu estou falando de sensação, a captação dos estímulos do ambiente, e percepção quando eu estou falando de atribuição de significado para esses estímulos. Avaliamos a praxia, né, que é a capacidade de idealizar e executar um ato motor, as habilidades visoconstrutivas, né, que envolve aí processamento visual, processamento espacial, habilidades motoras, é dividido aí em percepção, em planejamento e execução do ato motor. E quando a gente fala de dificuldades de aprendizagem, essa função ela também precisa ser avaliada com muito carinho, muito cuidado, porque geralmente ela está envolvida nos quadros de transtornos específicos da aprendizagem.
Avaliamos a linguagem, que é a capacidade de transmitir e captar mensagem com significado. Precisamos avaliar as habilidades acadêmicas básicas também. Geralmente se faz isso por meio de teste de desempenho escolar, né? E verificando se que esse desempenho está abaixo ou acima da média, geralmente quando está acima, ok, mas quando está abaixo, a gente precisa entender o porquê que está abaixo, né? E aí, uma coisa que a gente precisa falar antes da gente prosseguir é, infelizmente, a gente não tem um protocolo de funções que obrigatoriamente tem que ser avaliadas na avaliação neuropsicológica, né? A gente não tem. Então, às vezes, a gente vai vendo que isso varia muito de profissional para profissional, né? E aí, assim, às vezes, para determinados profissionais, a avaliação de habilidades acadêmicas básicas não faz parte da bateria básica, né? Bateria básica seria a bateria que a gente aplica com a maioria dos pacientes, né? Mas principalmente quando a gente fala de apoio às práticas pedagógicas, isso deveria ser um item obrigatório. Avaliamos também as funções executivas, né, que é a nossa capacidade de direcionar o nosso comportamento para objetivos, e aí a gente tem, dependendo do modelo teórico também que a gente utiliza, a gente pode dividir em funções nucleares, que são a base para funções mais complexas. Eu gosto muito de usar o modelo da Adele Diamond, que é uma das maiores estudiosas da área, né, que ela diz que nós temos três funções executivas nucleares, que é o controle inibitório, falei dele ainda há pouco, né, que é o que faz a gente frear quando a gente tem vontade de fazer algo que não deve fazer, flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de mudar o nosso comportamento quando a gente vê que aquele comportamento não está adequado para aquele contexto. A memória operacional, que é a nossa capacidade de guardar informações e manipular elas de forma consciente, e que é a base para habilidades mais complexas, como planejamento e raciocínio. A afetividade também é muito importante a gente considerar, né? Porque eu gosto muito do que os nossos colegas analistas do comportamento falam, né? Que não é o comportamento, mas é a função daquele comportamento, né? Então, um comportamento de bater, de morder, por exemplo, ele pode ter como fundo, né, uma dificuldade primária de controle inibitório, ou seja, eu tenho ali realmente uma disfunção, né, nas vias cerebrais envolvidas nesse processo. Mas eu também posso ter uma situação de estresse emocional. Então, por isso que é importante a gente não se deter somente às funções cognitivas, mas a gente avaliar e relacionar também isso com a afetividade. Avaliamos os traços de personalidade. Na infância, a gente fala de traço de personalidade, né? A gente não fala de personalidade formada, que seria a tendência disposicional da criança a agir de determinada maneira ao longo do tempo, né? Em diferentes circunstâncias. Então, eu sei que aquele fulano ali, né, aquela criança ali é uma criança mais explosiva. Então, em situações de conflito, o que é que eu vou esperar dela? Então, personalidade é esse comportamento que eu espero que a pessoa tenha na maioria das vezes, em situações variadas. O comportamento adaptativo também é uma função muito importante na avaliação neuropsicológica, principalmente quando a gente fala de da condição de dupla excepcionalidade. Porque o comportamento adaptativo não é uma função cognitiva, não é um domínio do desenvolvimento. Na verdade, é uma medida, né, do uso que nós fazemos das nossas capacidades no dia a dia, tá? Envolve habilidades conceituais, né, então relacionadas com conhecimentos adquiridos, habilidades sociais e habilidades práticas, né? Por exemplo, a gente sabe que uma das características do transtorno do espectro autista é a dificuldade na comunicação social, tá? Então, às vezes, o indivíduo, ele tem a fala e a linguagem preservada, tá? Mas ele não consegue utilizar a fala e a linguagem para a comunicação social efetiva. Então, por que que é importante a gente avaliar o comportamento adaptativo? Porque, às vezes, a criança, ela tem habilidade acima da média, por exemplo, mas ela não consegue fazer uso dessa habilidade no dia a dia. E é importante a gente identificar isso para a gente poder fornecer apoio para que ela possa pôr em prática.
Quando a gente fala também de criança até 6 anos de idade, né, é importante a gente avaliar os domínios do desenvolvimento, né? Quando a gente fala de domínio de desenvolvimento e de domínios do desenvolvimento, a gente está falando do processo, né, que envolve a aquisição de habilidades específicas, habilidades que são esperadas para determinada faixa etária. E aí, quando a gente faz a testagem, né, e a investigação de todas essas habilidades, a gente precisa comparar o perfil cognitivo que a gente encontra, né, com condições que afetam o desenvolvimento, se a gente estiver falando de crianças, né? E é por isso que a avaliação neuropsicológica, ela se popularizou como uma ferramenta de auxílio ao diagnóstico diferencial, justamente porque no final de tudo isso, a gente vai cruzar esses dados, né, com os critérios diagnósticos de diversas condições, como no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento. Se eu estou falando, por exemplo, de uma deficiência intelectual, eu sei que deficiência intelectual eu preciso ter, né, para um dos critérios diagnósticos é eu ter um QI, dois desvios padrões abaixo da média, né? Então, em torno de um QI de abaixo de 70, né? Mas considerando o erro padrão de 75 a 65. Então, se eu vejo isso na minha avaliação neuropsicológica, se lá na avaliação da inteligência eu tive uma criança, a criança teve um resultado muito baixo, eu já tenho que pensar em relacionar isso com o quadro de deficiência intelectual, tá? E aí eu tenho que ir lá, né, verificar se o comportamento adaptativo dela também está abaixo da média, para que eu possa fazer um diagnóstico, tá? Transtornos específicos da aprendizagem, a mesma coisa, né? Para eu ter um transtorno específico da aprendizagem, no perfil, o perfil cognitivo da criança, nele, a gente precisa verificar que a inteligência está preservada. Por quê? Porque a gênese do transtorno específico da aprendizagem é dificuldade para adquirir habilidades acadêmicas básicas, mesmo com inteligência geral preservada, tá? Cruzamos também essas dificuldades, esse padrão cognitivo, com outros transtornos mentais, tá? Como, por exemplo, o TOD, né? Que é o transtorno de opositor desafiante. Então, essa criança tem muita dificuldade de controle inibitório, né? Ela tem muita dificuldade por freio ali nas ações dela. Isso tem característica de transtornos do controle do impulso. Não são transtornos do neurodesenvolvimento, mas são transtornos que comumente se manifestam ali no período de desenvolvimento infantil. Também cruzamos esse perfil com quadros, né? Quando a gente fala de altas habilidades de superdotação, não estamos falando de um transtorno, né? Então, não tem, primeira coisa, não temos critérios diagnósticos. Então, a gente cruza as características dessa criança, que não são somente características cognitivas, também são características afetivas, comportamentais, com, né, os indicadores de altas habilidades de superdotação em determinadas áreas, tá? E tudo isso, gente, pensando em promover intervenções assertivas, tá? Em promover intervenções direcionadas às dificuldades, tá? Mais uma vez, não pode ser só um monte de papel que vai ser engavetado, precisa ser uma ferramenta para promover qualidade de vida nessa pessoa, para essa pessoa, desculpa, né? Então, precisa ser uma ferramenta que vai servir de base para a elaboração de estratégias de reabilitação ou de habilitação de funções que estão deficitárias, que não estão se desenvolvendo de acordo com o esperado. Mas aí, né, como que a gente pode fazer para a gente utilizar esses resultados? Primeira coisa, a gente precisa conhecer as funções, né? A gente precisa ter conhecimento teórico. Esse conhecimento teórico das funções cognitivas, dos construtos que eu trouxe para vocês, ele não é um conhecimento que ele é exclusivo, tá? Ele não é um conhecimento que ele é restrito à psicologia, nem à fonoaudiologia, que são especialidades reconhecidas aqui no Brasil, que são profissões, desculpa, que têm a neuropsicologia como especialidade reconhecida. Ele precisa fazer parte do dia a dia de pessoas que trabalham com transtornos do neurodesenvolvimento, com altas habilidades de superdotação. Preciso saber não só a definição, né, mas como os diversos prejuízos afetam, né, o dia a dia e a qualidade de vida dessas crianças. E
principalmente isso no contexto da educação. Por quê? Porque a gente sabe que aqui no Brasil, né, a gente tem leis, né, a gente tem, inclusive, garantido na nossa Constituição, né, o direito à educação, tá? Mas, para além disso, né, a Lei 9.394 que traz as diretrizes e bases da educação nacional, né? Ela elege o público-alvo da educação especial. Dentro desse público-alvo estão as pessoas com deficiência, estão as pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, né? Que hoje, na terminologia atual do DSM, da CID, seriam crianças com transtorno do espectro autista, pessoas com altas habilidades de superdotação, né? E garante que essas pessoas tenham um atendimento educacional especializado. E esse atendimento educacional especializado, ele precisa ser voltado para as dificuldades dessa criança, né? Então, na mesma lei, a gente tem uma recomendação e uma garantia, né, de que haja adaptações nos currículos, nos métodos, nas técnicas, nos recursos e na organização, né, desse sistema educacional para contemplar as dificuldades dessas crianças. Além disso, a gente ainda tem a Lei 14.254, né, que é uma lei que fala dos direitos das pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e também é, dos direitos das pessoas com transtornos específicos da aprendizagem, garante a elas acompanhamento integral, né, tanto na escola quanto na saúde, cuidado e proteção, e também acompanhamento específico direcionado para as dificuldades de aprendizagem desse público. Então, por lei, né, essas crianças precisam ter as necessidades educacionais delas atendidas, né? E aí eu destaco aqui os trechos da lei que diz, né, que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender, aí eu coloco em negrito, as peculiaridades da clientela de educação especial, tá? Por que que a gente fala de peculiaridade? Porque não é só, assim, ter TDAH não significa que eu vou ter as mesmas dificuldades de todas as pessoas com TDAH. Eu lembro que uma das minhas pacientes, adolescente, chegou aqui revoltada uma vez, né? Por quê? Porque a professora, ela tem o diagnóstico de TDAH, né? E a professora havia diminuído a quantidade de texto na prova dela. E ela chegou muito chateada, por quê? Porque ela gostava, porque ela queria, porque para ela ajudava, né? Então, quando ela tinha ali um texto que poderia é, servir de apoio para a elaboração da resposta dela, para ela era bom, né? Mas essa adaptação, é, não estou julgando a conduta da professora, ela fez pensando, né, no melhor para a aluna, mas não estava de acordo com a necessidade específica daquela pessoa, né, daquela paciente. E, mais um trecho, né, devem ter assegurado o acompanhamento específico direcionado à sua dificuldade. Então, se é direcionado à dificuldade, se é para atender as peculiaridades, então a avaliação neuropsicológica, ela vai ser uma das fontes, tá? A gente também não pode pensar que ela vai ser a única fonte, mas ela vai ser uma das fontes que vai ser essencial para que a gente possa elaborar planos de ensino individualizados. E aí, para ilustrar, né, como a gente vai fazer isso, como a gente pode fazer isso, eu trouxe o caso de uma paciente, é uma paciente real, eu somente omiti e troquei alguns dados, né, para que a gente possa discutir os resultados e formas, né, de elaborar práticas pedagógicas, de elaborar intervenções que contemplem as dificuldades dessa paciente. Nessa paciente era uma paciente do sexo feminino, 9 anos de idade, cursando o terceiro ano do ensino fundamental, né? E ela veio porque a queixa da escola, inclusive, é muito agitada, né? Não para quieta, não consegue se concentrar e por isso, né, tá tendo dificuldade de aprender a ler e escrever, tá? Queixavam-se também de dificuldade de regulação da atenção,
né? Já falei que dificultava a aquisição de habilidades acadêmicas básicas. Essa paciente não teve intercorrência gestacional, não teve intercorrência neonatal, não tinha dificuldade na comunicação social, frequentava a escola de forma regular, era uma boa escola, tá? Não tinha dificuldades econômicas que justificassem as dificuldades na aquisição das habilidades acadêmicas básicas. Não tinha suspeita nem diagnóstico de patologia orgânica que levassem à justificativa dessas dificuldades, né? Não tinha alterações sensoriais não corrigidas, né, do tipo perda auditiva, dificuldades visuais. Inclusive, ela tinha um suporte da mãe em casa, né? A mãe fez vários cursos, né? Fez curso de alfabetização, utilizando o método fônico. Era uma mãe que realmente buscava dar esse suporte, fornecer esse suporte em casa, mas mesmo assim, ela não avançava na aquisição de habilidades acadêmicas básicas. Ela não chegou, nem com a menção de alguma suspeita de altas habilidades, tá? Não chegou. Mas o primeiro teste que eu aplico na criança, quando eu estou falando de teste, a gente faz uma investigação antes, tá? A gente aplica a anamnese com os pais, eu faço uma avaliação de noções básicas, mas o primeiro teste padronizado que eu aplico para a criança, até para eu ter base, né, dos protocolos que eu vou ter que inserir de acordo com as dificuldades dela, é o teste de inteligência. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que essa criança, não sei se vocês conseguem, alguém pode me sinalizar no microfone, porque eu não consigo ver o chat. Se dá para ver o meu mouse passando aí? Sim. Tá, perfeito, obrigada. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi, ela tem um QI total acima da média, né? Então, a barrinha aqui na horizontal é a média que eu espero, né, que a pessoa tenha. E o QI total dela acima da média, tá? Mas estava na média superior, não era nem superior e nem muito superior, tá? Só que o QI, ele só é representativo, tá, da inteligência geral da criança, enfim, da pessoa que estiver sendo avaliada, se não houver uma diferença estatisticamente significativa entre os índices que compõem esse QI, tá? Que é o quê? O índice de compreensão verbal, o índice de organização perceptual, o índice de memória operacional e o índice de velocidade de processamento. Quando eu tenho uma diferença muito grande, esse QI aqui ele é inválido, tá? E quando a gente vai para os índices, olha só o que a gente percebe. O raciocínio dela com base em informações verbais está na média superior, tá? Então, ok, condiz aqui com QI total. Mas o índice de organização perceptual dela, né, que é a capacidade de raciocínio com base em informações visuais, né, tá na faixa superior. E quando eu tenho um QI inválido, eu faço um cálculo, tá? Eu faço um cálculo que chama GAI, que é um cálculo que ele vai ser representativo. Claro, se não tiver diferença entre esses dois índices aqui, esse cálculo vai conseguir representar a capacidade intelectual total dessa criança. Então, quando eu faço esse cálculo, ela tem um GAI de 124. Quando a gente fala de altas habilidades e superdotação, a gente não está falando só de QI, tá? A gente está falando de várias características, mas uma delas é a habilidade acima da média. Então, quando eu tenho esse GAI, eu tenho um GAI que me indica uma capacidade intelectual superior, tá? Só que, ao mesmo tempo, ela tem um CPI, que é um índice de proficiência cognitiva, ou seja, o quanto eu consigo colocar em prática esse GAI, né? Eu tenho GAI é capacidade geral, tenho uma capacidade geral superior, mas eu não tenho uma proficiência cognitiva que me possibilite colocar em prática essa minha capacidade geral, tá? Então, aqui ela tinha dificuldade na memória operacional e ela tinha dificuldade na velocidade de processamento. Quando eu vejo esse perfil aqui, eu já suspeito de uma situação de dupla excepcionalidade, que envolve quando esses dois índices estão baixos. Claro, gente, que isso daqui não é para todo mundo, tá? Mas a gente tem perfis cognitivos bem traçados na literatura. E a gente consegue ver esses dois índices mais baixos. Então, a gente já pensa numa situação de altas habilidades de superdotação mais TDAH, né? Somado a isso, e aí vejam como esconde, sabe? Porque, assim, se eu for tomar por base funcionamento intelectual total
Só por esse QI, eu vou dizer assim, não, a inteligência geral está na média, então tem que estar tudo na média, né? Não, não está. Quando a gente avalia a memória, a gente tem dificuldade nela nos três processos atencionais principais, que é a atenção seletiva, ou seja, ela não conseguia nem selecionar a informação principal diante de distratores, tá? Que dirá alternar essa atenção entre inúmeros distratores, né, ou inúmeros alvos, e muito menos sustentar essa atenção ao longo do tempo. A memória operacional não estava abaixo da média para a população geral, mas era uma dificuldade individual para ela, porque quando eu faço uma avaliação neuropsicológica, eu comparo o indivíduo com a população geral, para eu dizer se ele tem uma dificuldade normativa, mas eu também comparo o desempenho dele com ele mesmo. Então, assim, quando eu falava da memória operacional dela, não estava de acordo com a capacidade geral, ou seja, para ela era uma dificuldade individual. Muita dificuldade na memória de curto prazo também, mas lembra que eu falei que a memória tem etapas? Qual que era a etapa que ela tinha dificuldade? Era a codificação, ou seja, era a entrada da informação. Por quê? Por conta da atenção. Ela tinha dificuldade de selecionar a informação, com isso, ela não conseguia nem codificar para poder memorizar, tá? A memória de longo prazo estava preservada, ou seja, quando entrava a informação, né, quando ela conseguia parar, prestar atenção, né, e aquela informação conseguia entrar no sistema nervoso central dela, ela conseguia memorizar. Muita dificuldade de percepção visual. Veja, mesmo com, né, um raciocínio baseado em informações visuais preservado, ela tinha muita dificuldade de perceber algumas informações visuais, tá? E qual que era a base? Atenção, percepção visual exige atenção, né? Eu preciso conseguir rastrear ali a figura que eu estou buscando algum detalhe nela. E ela tinha muita dificuldade nisso. Muita dificuldade de processamento espacial também, então confundia muito P e B, tá? Letras com grafias semelhantes por conta justamente da dificuldade de processamento espacial. Também dificuldade de processamento visoespacial, ou seja, de julgar, né, a orientação. Ela tinha tanto dificuldade de perceber o espaço, quanto dificuldade de localizar, né, estímulos visuais no espaço e no tempo. Muita dificuldade nas habilidades visoconstrutivas, ou seja, na capacidade de ver e reproduzir gestos complexos. Então, vejam, todos esses são processos que estão prejudicados e que dificultam a aquisição da escrita. Por quê? Porque eu preciso, né, para eu aprender a escrever, eu preciso de percepção visual íntegra, preciso de processamento espacial, preciso também de habilidade visoconstrutiva, porque uma das habilidades visoconstrutivas uma das etapas das habilidades visoconstrutivas é o controle motor, né? E esse controle motor, ele estava prejudicado a nível de planejamento, tá? No planejamento, o planejamento para eu executar esse controle motor, porque a coordenação motora, o movimento em si estava preservado, tá? Tanto a ampla quanto a fina. Inclusive, ela também tem habilidade acima da média na área motora, tá? Na área psicomotora. Dificuldade na linguagem oral, especificamente no componente fonológico, ou seja, ela tinha dificuldade de perceber alguns sons, então isso também dificulta o processo de alfabetização, porque, afinal de contas, para eu converter, né, um fonema, que é um sonzinho da língua, em um grafema, eu preciso ter o componente fonológico preservado, eu preciso ter a capacidade de perceber os pequenos sons da língua e eu preciso ter a capacidade de manipular esses pequenos sons da língua. Mesmo com a capacidade geral superior, muita dificuldade no desempenho escolar, né? O desempenho escolar dela estava também mais de dois desvios padrões, estava, na verdade, mais de dois desvios padrões abaixo da média, tanto em leitura, quanto escrita, quanto aritmética. E, gente, não justificava o contexto pandêmico, porque ela chegou no terceiro ano, mas mesmo quando eu comparava ela com alunos do primeiro ano, porque ela fez 2 anos de ensino remoto, ela ainda estava com o desempenho dois desvios padrões abaixo da média. Muita dificuldade de controle inibitório, muita dificuldade de flexibilidade cognitiva, muita dificuldade de planejamento e com dificuldades relacionadas à afetividade também. Por quê?
porque ela já tinha percebido as dificuldades dela, ela já ficava muito ansiosa quando tinha que ir para aula, ela já estava criando aversão aos estudos, né? Ela já não queria mais frequentar a escola. É, E ela já estava entendendo que tinha algo de errado com ela, né? E tudo isso estava interferindo na afetividade, tá? E a ansiedade, ela ainda piora ainda mais a capacidade de regulação da atenção. Quando a gente fala dos indicadores de altas habilidades de superdotação, ela tinha habilidade acima da média, né? Tanto na área intelectual total, quanto no pensamento produtivo e criativo. Então, uma das falas da professora dela era: olha, se eu pedir para ela fazer uma maquete, se eu pedir para ela explicar um texto oralmente, se eu pedir para ela fazer um desenho, ela é excelente, né? Mas se envolver leitura e escrita, aí não tem conversa, aí é muito difícil, tá? Indicadores também de habilidade acima da média em relação à capacidade de liderança e à capacidade psicomotora. No rastreio de transtornos, né, a gente verificou que ela não preenchia os critérios diagnósticos para transtorno do espectro autista, e era uma hipótese diagnóstica que havia sido levantada, porque em uma consulta rápida, né, a profissional achou que os comportamentos sociocomunicativos dela não estavam tão bons, porque ela não olhava no olho, mas na verdade ela não conseguia nem sustentar o olhar, porque ela não conseguia nem selecionar o olhar do outro como informação mais importante. Lembra da dificuldade de atenção seletiva? E transtorno específico da aprendizagem está em alerta, por quê? Porque ela tinha todos os preditores, mas ela não tinha feito o período mínimo de intervenção. E aí, de acordo com esse quadro, com base nesse quadro, com toda essa descrição de funcionamento, a gente consegue pensar, né, em práticas que vão ajudar ela a elaborar essas dificuldades. Mas, para além disso, quando a gente detalha o desempenho acadêmico, quando a gente vê que tem dificuldade, a gente ainda tem que investigar a memória fonológica dela que estava boa, consciência fonológica ela tinha dificuldade, consciência sintática ela tinha preservada, consciência sintática quando a gente estava falando de expressões orais, mas quando era escrita ela tinha dificuldade porque ela não conseguia decodificar nem as letras, né? Então não tinha como nem estar com a consciência sintática preservada porque ela não conseguia ler. Vocabulário oral preservado, mas dificuldade no vocabulário léxico. E também uma das coisas que atrapalhava muito o processo de leitura dela é que ela tinha dificuldade de nomeação rápida. Então, assim, ela não conseguia ver o símbolo e nomear o símbolo rapidamente de forma acurada, ou seja, de forma certa, né? Eu mostrava para ela, por exemplo, um sol, uma mão, e eu dizia para ela: olha, você tem que falar o mais rápido que você conseguir. E ela não conseguia puxar essa informação na cabeça dela. Identificação de letras, ela tinha dificuldade, mas ela conseguia segmentar. Rota predominante de leitura, que é uma coisa que a gente tem que avaliar também, ela estava utilizando predominantemente a rota fonológica, ou seja, decodificando sílabas, né, e juntando, e no nível escolar dela a gente já esperava que ela lesse pela rota léxica, ou seja, pelas as palavras inteiras. Muito erro de conversão de fonema em grafema, ou seja, não conseguia escrever, eu falava prato, ela escrevia plá, né? Não conseguia fazer essa relação. Mas a gente identificou dois pontos fortes, né? Que era que ela se beneficiava da repetição, gente, desculpa. Então, quando a gente repetia esse conteúdo para ela conseguia memorizar, conseguia entrar e ela conseguia memorizar, só que ela precisava de mais repetições que a maioria das pessoas da idade dela. Ela era suscetível à interferência retroativa, ou seja, quando ela estudava um conteúdo, se ela estudasse outro conteúdo novo, aquele conteúdo anterior se deteriorava de forma mais rápida, tá? Mas a interferência proativa não, ou seja, quando ela estudava um conteúdo anterior, isso não limitava a capacidade dela de aprender o conteúdo novo. Então, uma das propostas que a gente faz quando a gente vê um quadro assim é estudar em blocos, por exemplo. Hoje eu vou estudar somente isso daqui, esse assunto, tá? Ou agora, nesse momento, eu vou estudar somente isso. Por quê? Porque se eu coloco mais de um assunto, né, aquele assunto que eu estudei anteriormente, ele vai se deteriorar, ou seja, eu vou esquecer ele com mais facilidade. E aí, com base nesse perfil, a gente conhecendo ali todas as dificuldades dela, porque
eu posso ter esse processo de leitura e escrita de leitura e escrita dificultado por dificuldades nos vários processos que são necessários para eu adquirir essas habilidades. Tá? Então, se eu não sei quais são os processos que estão prejudicados, eu vou promover um monte de intervenção que às vezes não é aquilo que o meu paciente está precisando, não é aquilo que o meu aluno está precisando. Então, a primeira coisa que a gente sugeriu, né, que iria ajudar ela tanto a aprender as letras, reconhecer as letras, era a busca de letra no meio de outros estímulos distratores, tá? Então, não sei se vocês conhecem o Lince, que é aquele joguinho que a gente tem vários estímulos e a gente tem que achar o estímulo alvo, né? E aí, nesse caso, os estímulos alvos seriam as letras, né? Propomos também que fosse trabalhados rimas, então ela tinha muita dificuldade com consciência fonológica, muita dificuldade principalmente com rima, né? Com identificação final de sílabas finais. A nomeação rápida também foi uma proposta, fazer atividade de nomeação rápida, principalmente utilizando também letras, né? Porque eu já iria ajudar, auxiliar nessa função executiva, que está prejudicada, porque a nomeação rápida também é uma função executiva, mas também estaria auxiliando ela no processo de identificação de letras, né? Para auxiliar, né, no desenvolvimento dos processos léxicos, né, da leitura da palavra inteira e não pela rota fonológica, a gente sugeriu também que fosse feito um lince, né, em que ela tivesse que buscar palavras, tá? Também sugerimos palavras cruzadas, pareamento de palavras. Aí, por quê? A gente sabia que isso estava, esse processo era deficitário, né? Aí, mas, por exemplo, se eu tenho uma criança que ela não tem dificuldade na rota fonológica, por exemplo, ela está com dificuldade de leitura, mas é só na rota léxica. Já estou finalizando. Só na rota léxica, tá? Então, eu não vou trabalhar consciência fonológica, eu não tenho por que trabalhar consciência fonológica com ela, tá? Eu tô com uma criança que está com dificuldade de aprendizagem, essa dificuldade de aprendizagem ela envolve nomeação rápida, eu vou trabalhar, mas se não envolve, eu não vou trabalhar. E aí, com isso, gente, eu não perco tempo, entendeu? Eu não perco tempo com intervenção que não faz sentido para aquela criança. E, né, vou lá intervir em habilidades em que ela realmente está precisando da intervenção. Outra coisa que foi sugerido era que as atividades propostas elas fossem criativas, né? Ela era muito criativa, tinha capacidade de criatividade acima da média, então ela não gostava de repetição, né? Não gostava de repetir as atividades. E também propomos que essas atividades elas fossem baseadas nos interesses dela e nas áreas que ela tem de habilidade acima da média. Então, ela gostava muito de dança, né? Então, é algo que para ela tinha uma relação afetiva boa. Então, se eu estou ali com uma dificuldade para trazer aquela criança para o ambiente escolar, porque ela está com aversão àquele ambiente, então vamos trazer ela com base em um interesse dela, tá? Ela precisava de intervalos regulares, então, assim, o tempo que ela ficava sentada, o máximo era 10 minutos. Então, outra proposta foi a cada 10 minutos que ela conseguisse se levantar, tá? E ela precisava, né? Ela gostava muito da estrelinha, né? Então, aqui no consultório, por exemplo, no intervalo das atividades, eu tinha que arrastar a mesa das crianças porque ela precisava fazer estrelinha para poder se regular. Não sei se vocês sabem, estrelinha é quando a gente vira assim, né? Acho que todo mundo sabe. Aqui a gente chama de estrelinha, eu acho que aí talvez também chame. Tempo estendido para realização de atividades, né? Aí um dos questionamentos foi, mas ela entrega as atividades no tempo, né? Só que as dificuldades atencionais, elas podem se manifestar de duas formas, né? E foi uma das coisas que a gente percebeu. A criança pode aumentar, né, o tempo dela de execução, e ela revisa essa atividade, e aí ela consegue cometer menos erros. Ou essa criança, ela acelera, né? Ela faz aquela atividade ali mais rápida, mas ela comete mais erros, tá? Então, mesmo que ela entregasse nos tempos, esse tempo extra precisava ser oferecido para que ela pudesse fazer revisões.
o que pudesse ser feito oralmente, que pudesse ser feito, né? Que a gente trouxesse suporte com elementos visuais, mas elementos visuais grandes, porque ela tinha capacidade de raciocínio com base em informações visuais preservadas. Mas a percepção visual dela, o processamento visual fino, que envolve a busca de detalhes pequenos, estava prejudicado. Então, assim, imagem tinha que ser imagem grande, imagem colorida, e suporte com a leitura e transcrição de atividades. Então, eu trouxe um exemplo para que vocês consigam visualizar que quando a gente usa esses dados, né, para de fato compreender as dificuldades e facilidade dessa criança, a gente consegue, né, elaborar práticas que contemplem essas dificuldades e que promova qualidade de vida para essa criança, que promova a equidade no espaço acadêmico e que, de fato, né, a gente esteja cumprindo o nosso papel. As indicações foram, né, terapia farmacológica, fonoaudiologia, para ajudar também na trabalhar a consciência fonológica, leitura e escrita, psicopedagogia, reabilitação neuropsicológica e também suporte psicológico. Infelizmente, o tempo ele é curto, né? Aqui estão as referências, né, bibliográficas. Eu indico muito esse livro, a Cadê? Não está aqui. Para quem quiser aprender mais sobre avaliação neuropsicológica, eu indico o livro Avaliação Neuropsicológica, segunda edição do Malloy Diniz. É um livro que ele traz conceitos básicos de avaliação neuropsicológica, que ele fala sobre a atenção, os subtipos, a inteligência e tudo mais. E para quem quiser conhecer mais, mesmo não sendo da área da neuropsicologia, é uma ótima indicação, né? Aqui estão os meus contatos, né?